Fazer psicoterapia é vida, tá? Outra dúvida bem comum também que surge: o que é o sintoma de cada uma? Posso deixá-la transformar-se em uma depressão. Vou puxar uma brasa aqui pra sardinha. Esse tratamento, TDAH ou ansiedade? Hoje umas 4 ou 5 perguntas assim no consultório. Pessoal, antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores: Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, e Oni Herbal, com suplementação para o corpo e alma. Vamos lá para esse episódio que está fantástico. Em algum momento você já parou, sentiu aquela arritmia, aquela suadeira, aquela falta de ar? Muitas vezes você acha que é um cansaço. Não, é normal, é um cansaço do dia a dia. Muitas vezes você pode estar escondendo, mascarando alguma outra coisa. E hoje, nesse episódio especial aqui do VitaliCast, tratando da sua saúde e longevidade, nós vamos aqui trazer um convidado especial para falar um pouco da sua saúde mental. Como que anda a sua saúde mental? Então fica comigo aqui nesse episódio. Se você acha que algum colega seu, amigo, precisa, encaminha já para ele, que aqui o assunto é bem importante. Para quem não me conhece, eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, o seu farmacêutico. E aqui a gente vai falar também de suplementações, suplementação natural, que vai lhe ajudar na ansiedade, no estresse, na insônia e entender como tudo isso acontece. E hoje eu tenho um convidado especial, Dr. Ricardo Henrique, que atende na área da psiquiatria e vai esclarecer muitas dúvidas, que pode ser a sua, pode ser a do seu colega, a do seu pai e a da sua mãe. Então fique aqui com a gente, vamos saber tudo sobre isso. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente para esclarecer todas essas dúvidas. Quero que você se apresente para a gente, conte um pouco sobre o Ricardo, quem é o Ricardo, qual a área que ele está atuando aqui em Balsas. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, Edivaldo. Agradeço muito esse espaço aqui, né? Muito importante a gente estar se apresentando, porque muitas pessoas não sabem, né? A diferença principal entre psicologia e psiquiatria, né? Verdade. Eu vou falar sobre tudo isso. Mas eu sou o Ricardo, eu sou natural de Porangatu, Goiás, moro em Balsas já tem 8 anos, tá? Vim aqui para Balsas em 2017, achei a região bem promissora, uma região muito boa de se morar, né? E resolvi ficar. E hoje eu atuo aqui na área de psiquiatria, né? Atendo em Balsas, Tasso Fragoso, São Raimundo das Mangabeiras, Nova Colinas, Formosa da Serra Negra. Atendo toda essa região aqui próximo a Balsas. Sul do Maranhão. Fortalecendo aí o sul do Maranhão com a área da psiquiatria. Muito bom, doutor, muito bom. Já você comentou já de uma dúvida bem comum, que é que muitas pessoas perguntam e não sabem o que é. Na hora que está sentindo alguma coisa, o que deve procurar, né? Se é um psicólogo, um psiquiatra. Hoje tem muitas terapias também, não sabe qual a hora, qual o momento, que profissional procurar. Então esclarece pra gente já de agora, no início, qual que é essa diferença, quando procurar quem? Vou puxar uma brasa aqui pra sardinha dos meus amigos psicólogos, né? Diz que todo mundo precisa de terapia, menos você, né? Lindeza da sanidade, né? Essa é boa. Boa, né? Essa aí é legal. E eu uso isso no meu dia a dia no consultório. Eu tinha uma professora que ela falava que se todo brasileiro, quando nascesse, ganhasse um voucher, né? De 200 terapias durante a vida ia ser melhor de muita gente, né? E eu acredito que todos deveriam fazer psicoterapia, né? Com os psicólogos, tá? Para quem não sabe essa diferença. Fazer psicoterapia é vida, tá? A terapia, eu brinco que o psicólogo ou psicóloga é o melhor amigo pago, né? Que você paga ali para você se desabafar, você tirar suas dúvidas sobre saúde mental, né? Quem é que nunca passou por um episódio de insônia, de ansiedade, de irritabilidade, de nervosismo, de tristeza, né? E o psicólogo é um bom profissional até para você ponderar e dividir ali, né? O que é problema que tá passando ali já para uma doença, um transtorno, né? Ou o que é fisiológico, o que é normal, né? Mas não tem diferença, né? Tipo, quem eu procuro, o psicólogo ou o psiquiatra? Se você estiver sofrendo, procure ajuda. Quem você encontrar, vá. Obviamente, o mais importante é procurar ajuda, né? Exatamente, procurar ajuda. Obviamente que tem a questão da falta do profissional médico, principalmente, né? Do psiquiatra aqui nessa região.
tá? Aqui do sul do Maranhão, nós temos hoje pouquíssimos médicos que fazem esse tipo de atendimento, tá? E na psicologia a gente tem uma acessibilidade maior, né? Então eu falo para as pessoas sempre procurem ajuda, tá? Eu não tenho dúvida em quem eu vou procurar, né? O psicólogo ou o psiquiatra, né? Mas procurem ajuda. Se você conseguir consultar com um psiquiatra, obviamente, né? Se você estiver passando por um problema que está tomando remédio, principalmente, tá? É bom o médico fazer esses ajustes, tá? É muito importante essa questão de você discernir entre o médico e o psicólogo. Outra dúvida bem comum também que surge é o que a pessoa não sabe diferenciar: depressão de ansiedade. Muitas vezes a gente iniciou já com essa frase, muitas vezes você acha, já aconteceu, eu digo porque já aconteceu comigo, aquela falta de ar em momentos, e eu não tinha praticado nenhuma atividade física, aquela falta de ar, aquela agonia, e aí mas rapaz, o que está acontecendo? E aí eu analisando ansiedade, mas aí como assim ansiedade? Muitas vezes a gente por que eu tô ansioso? A gente mesmo não sabe por quê, né? E aí eu parei para pensar, ou será se é uma depressão? Porque muitas vezes a gente tá num mundo tão digital, onde a gente vê tão isso, a gente só acha assim, não, comigo não vai acontecer, não é? Comigo não acontece isso. Ou muitas vezes a gente acha, não, isso é besteira, isso não acontece, isso é mimimi, é coisa... É coisa que é coisa da minha cabeça, é coisa da cabeça do fulano. E muitas vezes a gente não sabe fazer a diferença, né, dessa depressão e da ansiedade. E tem diferença no tratamento, tem diferença na medicação, né? Explica um pouco pra gente qual é essa diferença, o que é o sintoma de cada uma. Tá. É uma interessante dúvida, tá? Hoje mesmo no meu consultório eu recebi essa pergunta de uma paciente, né? Doutor, eu tenho ansiedade, mas eu estou com depressão. Eu fui atendida por um médico em outro estado, né? E ele disse que eu estava com depressão. Só que eu trato a ansiedade, já tem 5 anos, né? Eu falei, muito interessante. Muitas pessoas falam, Edivaldo, assim... eu tenho ansiedade, mas não posso deixá-la transformar-se em uma depressão, tá? São transtornos diferentes, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O transtorno de ansiedade generalizado, que em teoria é o mais comum, o que a gente mais vê, tá? A gente tem sintomas de irritabilidade, preocupações excessivas, né? Aquela pessoa que é mais estourada, tem muitas preocupações, aquela pessoa que fala, doutor, eu deito ali no travesseiro e eu vou dormir lá para as 2, 3 da manhã porque a cabeça não para. Os pensamentos estão acelerados, tá? E a gente fica ali com aquele pensamento em 1000 coisas, né? Eu brinco que às vezes é igual uma aba de um computador ali, 10 abas abertas, como é que você vai conseguir fazer as coisas? Isso. Aí vem com outras coisas. Problemas de concentração e memória, né? Fadiga, aquela falta de energia, falta de vontade, de ânimo de fazer as coisas, né? Aquela pessoa que começa a ler um livro e não termina, começa a fazer um projeto e não vai pra frente, né? Procrastina bastante, tá? Tem distúrbios do sono, tem problemas de... a pessoa se esquece muito. Eu esqueci de compromissos, né? O Edivaldo me chamou pra gravar um podcast. Rapaz, era na semana que vem, eu tô aqui hoje. Ou então adianta, ou então perde compromisso. A pessoa fica estabanada ali. Tem que se centrar e fazer um pente fino ali pra ver. Isso é ansiedade patológica ou fisiológica? Ponto. Eu falei aqui de ansiedade, onde tem alguns sintomas também, como falta de ar, taquicardia, crises paroxísticas de ansiedade, né? Tem um transtorno de ansiedade chamado transtorno de pânico, tá? Que ele é um transtorno onde o indivíduo tem crises muito fortes, as pessoas às vezes vão para o pronto-socorro por falta de ar, pensa que vai morrer, tem um bolo na garganta, o coração está acelerado, meu Deus, eu vou ter um ataque, né? E às vezes até desmaia, né? Mas isso são espectros de ansiedade. Agora, em depressão, vamos lá para outro ponto, tá? A depressão, aquele indivíduo, ele fica triste, ele fica deprimido, tá? Tem critérios diagnósticos, obviamente. O indivíduo, ele tem que estar pelo menos 15 dias, ali 2 semanas, com vários sintomas, né? Dentre eles, o humor deprimido ou a falta de interesse ou prazer em passatempos, tá? Associado a alterações de peso, também tem a insônia associada, tá? E se juntar as duas coisas, doutor? Tem. Existe uma depressão que tem sintomas ansiosos, tá? Então, são coisas diferentes. Cada uma coisa é uma doença. Mas falar que depressão é ansiedade ou ansiedade vai virar depressão, não. Existem critérios para a gente poder avaliar. No caso, uma vez uma pessoa resumiu para mim. A ansiedade é o futuro, a depressão é o passado. Seria mais ou menos isso? Assim, é mais ou menos mesmo, tá? Generalizar assim de forma tão
assim, passado é depressão e futuro é ansiedade, tá? Não podemos generalizar, certo? Mas tem sim algo a ver, né? A pessoa que tem depressão, ela sofre por coisas que, por exemplo, já aconteceram, tá? Fica martelando na cabeça, martelando, não consegue esquecer, muitas vezes não consegue perdoar alguma coisa. Que faz parte dos critérios diagnósticos a culpabilidade, né? A pessoa sente culpa, ela tem uma culpa de um pecado irremediável, ela tem um pecado que ela cometeu, que ela não vai se perdoar, e ela fez alguma coisa com alguém e fica remoendo aquele passado ali, tá? Só que também, Edivaldo, a maioria dos pacientes, né? Não tem um fator associado. Culpa de quê? Né? O que aconteceu comigo? Né? Aquele que eu comentei, né, no início. Exatamente. Tem pessoas, né, que falam, às vezes é falta de dinheiro, por exemplo. Eu tenho pacientes extremamente ricos, né, que têm muito dinheiro, têm uma família estável, tá? E estão sofrendo com depressão, né? Qual é o problema disso tudo? A gente ficar nessa dúvida, é depressão, ansiedade? Por isso que tem que procurar ajuda e tratar, né? O risco de suicídio, né? A gente tem se falado bastante nisso, tá? Essa questão do indivíduo não fazer o tratamento e ter esses pensamentos de morte, eu não quero mais estar aqui, isso é um sinal de alerta muito importante para procurar ajuda. Porque tem tratamento, a gente sabe que tem tratamentos excelentes para essas áreas, tá? Em relação a uma depressão muito severa, ansiedade, tá? Inclusive eu estou fazendo um tratamento novo em Balsas, que é a ketamina, certo? A ketamina é uma excelente medicação que a gente usa aí na anestesia, é um anestésico, né, de bula mesmo, tá? Mas a gente está usando ele para ideação suicida, depressão resistente, tá? E temos ótimos resultados em pacientes que têm usado. Então, procure ajuda se você estiver sofrendo, né? Porque tem jeito, tem como a gente tirar você desse quadro. Doutor, você comentou, hoje, vamos dizer assim, hoje existe muitas pessoas confundindo a ansiedade com TDAH, né? Uhum. E aí, muitas vezes, toma aquela velha fetamina, né? Exato. Aquela vitamina. Hoje, como que você está diferenciando esse tratamento? TDAH ou ansiedade? Como que a pessoa que está nos assistindo, ela pode diferenciar? Certo, muito boa pergunta também. Isso faz parte do nosso dia a dia. Eu recebi, eu acho que hoje umas 4 ou 5 perguntas assim no consultório. Vamos lá. O TDAH. Muita gente, se você parar para pensar, começa a perguntar ao seu redor, quem é que não tem uma falta de atenção? Tá? Existem testes, escalas, que a gente usa na nossa prática para poder fazer uma triagem daquele paciente, né? Hoje, no adulto, principalmente, existe uma escala bem comum que você encontra ela na internet, chama Adult Self-Report Scale, né? ASRS 18, tá? Você pode pesquisar aí no Google, ASRS 18, que tem lá várias perguntas e respostas, né? E aí você vai preencher, elas são 18 perguntas ali numa primeira parte, né? 9 numa parte, 9 em outra. Preenche aquilo ali, às vezes no próprio Google dá um resultado. Procure um profissional especializado para você tirar essa dúvida e fazer o tratamento caso você tenha, né? Mas a ansiedade, ela se confunde muito com o TDAH, ainda mais quando você não trata, tá? Justamente. Qual um dos critérios diagnósticos para a ansiedade generalizada, por exemplo, é a falta de concentração e memória, né? Aí a pessoa fica ali querendo trabalhar, eu quero fazer várias coisas, eu quero estudar, eu quero performar melhor, aí Vinvance, Ritalina, a lisdexanfetamina, o metilfenidato, e acaba que viram drogas de abuso, tá? Eles são controlados justamente porque ele provoca esse vício, né? Exato, e é difícil você conseguir uma receita, por exemplo, do tipo A, que é a receita amarela, né? Não é fácil você conseguir esse tipo de receita e as pessoas, elas estão conseguindo comprar no mercado negro, eu não sei como, mas compram, né? E é por isso que é importante você passar por uma avaliação profissional para usar. Qual que é o problema de você usar um estimulante hoje, sem um diagnóstico ou sem um profissional te avaliar? Se eu tenho ansiedade e eu começo a tomar um estimulante, pensa comigo, estimulante faz o quê? Estimula. Quem é ansioso está o quê? Acelerado. Os pensamentos acelerados, está ansioso, está nervoso. Aí você toma um estimulante, como é que fica? Vai dar um Red Bull. Entendeu? Tendência a piorar, né? Você piora a tua ansiedade muito. Você aumenta a ansiedade. Você fica com afeto embotado. Você fica aquela pessoa triste, esquisita, dando corte em todo mundo, chute. O que tá acontecendo, cidadão? Não, tô tomando a lisdexanfetamina. Quem passou? Eu acho que eu tenho TDAH. Então, assim, será que tem TDAH? Será que tem ansiedade? Passe por um profissional para fazer esse pente fino. Justamente. Então é bem importante, por isso que é importante o acompanhamento, né? Exato. Eu digo porque aparece muita gente, aparece, eu tomei a medicação de fulano de tal,
me prestou uma cápsula e tal, e me dei muito bem. Acontece muito isso. E onde a manipulação entra, que ela é um tratamento mais personalizado, isso acontece menos, né? Ah, não, é a medicação para mim, ela é personalizada, foi feita para mim. Não existe muito isso na manipulação. Mas aí no industrializado, tu vende isso, eu me senti muito bem, existe muito. Mas, doutor, onde você acha que a população está errando quando se trata de saúde mental? Muito, muito boa pergunta. A população, na verdade, não é nem que está errando em onde se trata de saúde mental. Nós hoje estamos comprando doença e não comprando saúde, certo? Eu escuto muito isso todos os dias. Essa sua frase foi muito boa. Nós estamos comprando doença e não comprando saúde. Exatamente. Todo mundo quer tratar, mas ninguém quer remediar, né? A questão de você procurar uma ajuda antes. E o que é procurar ajuda antes? Nós, Edivaldo, nós temos uma rotina muito, muito corrida, né? Eu falo isso todos os dias. Os pacientes que me procuram, a maioria deles, a grande maioria dos pacientes estão com os 2 pés enfiados no acelerador. Olha como é que a vida passa tão rápido, né? Você acorda pela manhã, toma um café ali correndo, né? O Joel J, que é um escritor brasileiro, que era nadador, ele falava bem assim, tenha como meta de vida acordar sem pressa. Nossa, deve ser muito bom, né? Todo mundo acorda aquela pressa tal, vai pro serviço, quando é que não, meio-dia, volta pra casa, come ali rapidinho, tira aquele soninho, volta pro trabalho, de novo até 18 horas, chega, aí tem que buscar a menina na escola, tem que ir no mercado fazer compra. Quando você vê que não, você tá sentado em frente à televisão, vendo uma novela, cochilando, vai dormir. A vida passou. E esqueceu de 2 ou 3 tarefas. E ainda esqueceu de 2 ou 3 tarefas. Aí o indivíduo passou, ele não comeu bem, ele não se exercitou, certo? Ele não deu a atenção adequada para a família, ele não se espiritualizou, né? Porque a vida ela passou tão rápida que ele nem viu o dia passar. Ele acordou, ele tá com 50 anos, cabelo branco, obeso, diabético, hipertenso. E aí? Como é que a gente vai ficar? Né? As pessoas vão comprar o quê? A doença. Você vai procurar um médico, doutor, eu tô com a pressão 17, eu tô com a minha glicemia 150, né? E aí, como é que tá? Não faço exercício, eu trabalho demais. E aí, bebo, fumo, né? A vida vai passando, aí você não compra a tua saúde lá atrás, onde você pode fazer isso. Então, onde as pessoas estão errando? Voltando para a tua pergunta. No estilo de vida, né? Então, hoje tem uma área que casa muito com a psiquiatria, Edivaldo, chama medicina do estilo de vida, onde você tem várias coisas para fazer para melhorar a tua saúde física e mental, né? E prevenir doenças psiquiátricas futuramente. Olha, é engraçado. A gente já tá aqui no nosso 12º episódio. A gente já fez aqui com o psicólogo também, já teve com o médico endócrino, com o ginecologista, com o padre, né? Pra gente falar de espiritualidade. E essa pergunta que eu fiz, a gente faz para vários profissionais, mas com termos iguais. E todos o que eles falam é a mesma coisa. Cuidar da saúde, se alimentar melhor, equilíbrio com corpo e mente. Todos é a mesma coisa, a gente fala. Então, eu acho que foi a finalidade desse podcast quando a gente fez ele, né? Que é o tanto que o nome é VitaliCast, que é vitalidade. Sim. Então, pra gente buscar essa vitalidade. Então, a gente tá aqui para incentivar o pessoal a buscar essa vitalidade. E para ter essa vitalidade, como você disse, o equilíbrio espiritual, não é? Praticar atividade física, se alimentar bem. Então isso precisa andar junto. Não adianta, igual você tá com aqueles 2 pés no acelerador, você pode ser que uma hora você acelere demais e você se atropele, né? Exatamente. Mas essa mudança de estilo de vida, né, que você citou agora, né, que você falou, ó, aqui, esse podcast, isso aqui é muito importante. As pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Verdade. Né? E hoje você abre ali, você liga a TV, é jornal, é futebol, novela, filme, sabe? Justamente. Isso aqui é algo que vai chegar em pessoas, vai impactar vidas, né? Eu falo para as pessoas, Edivaldo, que o segredo da vida é a mudança de estilo de vida, enquanto é cedo, enquanto dá tempo, enquanto você pode, por exemplo, se espiritualizar mais. São os pilares, né? Vou citar alguns aqui que eu cito isso na minha prática médica, que a consulta psiquiátrica, as pessoas, eu não vou no psiquiatra porque eu sou doido. Eu não sou doido, né? É o que muitas pessoas pensam, né? Isso, aí chega lá, me olha assim e fala, doutor, eu pensei que era um médico velhão, com o cabelo todo bagunçado, com charutão na boca, que esquisito. Eu falei, não, calma, senta aí, vamos conversar. E na psiquiatria, Edivaldo, às vezes um bom bate-papo resolve muita coisa. A pessoa chega lá de um jeito, ela sai de outro, só de conversar. E sabe o que eu falo na maioria das vezes? Quase nada. Só escuta. Fica só ouvindo. As pessoas precisam desabafar, precisam conversar.
né? E quando elas começam a falar, eu vou pegando os erros aqui, tá. E no final, às vezes eu falo, ó, você pode fazer isso. E isso são reforçar a espiritualidade, fazer terapia, fazer exercício físico, no mínimo 2, 3 vezes por semana. Depois, quando você pegar o gosto, você gostar, né? Eu brinco que eu atrasei um pouco aqui, que eu tava no meu exercício. Eu não troco por nada, porque eu sei que é importante pra mim. É inegociável, né? Inegociável. Ter uma dieta saudável, balanceada, descasque mais, desembale menos, né? A questão da suplementação alimentar é super importante. Eu indico os pacientes, Edivaldo, quase todos. Ó, eu prescrevo muitas medicações e dentre elas, eu não sei se você já percebeu aqui na farmácia, eu sempre coloco ali, joga uma coenzima Q10. O que é coenzima Q10? Coloca ali também uma vitamina D, vai tomar um colágeno tipo 2 e a creatina. Qual é a importância da suplementação alimentar hoje? Né? Isso é muito importante da gente falar, porque isso está linkado diretamente com a saúde mental. Né? O que você está comendo, né? Que faz parte também desses pilares. Outro ponto, relacionamentos interpessoais. Pessoas boas ao teu redor. Justamente. Te acolhendo, te ouvindo, tendo empatia. Isso é bem com você. importante, doutor. Exatamente. E aí sim, se precisar, um tratamento psiquiátrico. Viu que é o finalzinho da consulta eu ia falar de remédio, né? Então assim, primeiro é mudança de estilo de vida. E depois um bom tratamento. Medicamentoso caso necessário. Então você acha que isso aí são os hábitos simples que a sociedade pode começar mudando para ter uma vida de saúde mental mais tranquila? Sim, mas não são hábitos simples. Por quê? Por que eu tô falando que não são hábitos simples? Quando eu falo assim, eu achei interessante você dizer assim, é simples, tá? Quando eu começo a falar isso para as pessoas, sabe o que a maioria me fala? Doutor, eu sei, eu falo. Eu fico olhando assim, sabe? Por que tu não faz? Por que você não tá fazendo isso, né? Então assim, eu falo para as pessoas às vezes, sabe por que o mar é tão grande, tão bonito, tão poderoso? Porque ele soube se colocar abaixo de todos os rios da terra e sabendo receber, ele se tornou maior. A gente tem que ser humilde nesse ponto e entender que a gente não sabe. Excelente exemplo esse aí do mar. E quando a gente não sabe, a gente começa a fazer. Opa, aí eu falo, você chega na academia, eu sei, eu pego o peso. O personal te olha, ou então o educador físico que tá lá, que é o papel dele, eu não vou ajudar isso aqui não. Aí o cara vai e se lesiona, aí não volta mais pra academia. Cara, eu falo, você tem 10 anos de treino, chega calado, eu não sei de nada. Você vai ter gente ali do teu lado te ajudando o tempo todo. Vamos lá, faz assim, faz acolá. Quando você vê que não, você tá expert no que você tá fazendo e tem um hábito formado de fazer exercício. Justamente. Você falou aí, comentou sobre a creatina. Eu tava lendo agora que saiu um estudo. Todo dia sai estudo novo da creatina. É um suplemento excelente. Inclusive o Fábio tá aqui a prova viva dele. O Fábio depois começou a usar o sono, melhorou. Ansiedade, estresse, aquela fadiga. Diz que até para levantar da cama se sentia ruim. E hoje ele é um exemplo vivo da creatina. E eu vi o estudo dele agora saindo pela depressão, né? Tratamento da depressão. Muito bom. Não sei se você chegou a ver já, que é um estudo novo, né? O que você acha desse novo tratamento da creatina, né? Muito boa pergunta. Vamos lá. A creatina. O que a creatina faz? Vamos deixar... Eu vou fazer uma explicação bem rápida e tranquila para não ficar muito maçante. Inclusive tem um aqui... Não é fazendo propaganda não, mas essa aqui é a melhor, é a que eu uso. Sim, olha que beleza. Creatina é uma excelente suplementação, tá? Vamos voltar lá para a célula, né? Você coloca uma célula lá na biologia, né? As pessoas vão ver lá. Dentro da célula tem uma organela chamada mitocôndria. Quando a gente vai ficando mais velho, né? Você passa ali dos 18, 20, 25 anos, a gente, eu tenho um pouco de falta de energia, né? Opa, depressão, falta de energia, né? A pessoa fica ali sem aquela energia, tá? E aí o que a creatina faz? É uma medicação ou é uma suplementação? As pessoas, não vou tomar porque é remédio. Não vou tomar porque dá pedra no rim. Não vou tomar porque faz mal. Gente, é um suplemento alimentar super mega seguro, tá? É indicado por cardiologistas, é indicado por nutrólogos, por psiquiatras. O médico indica o uso da creatina. Eu indico e prescrevo creatina para os meus pacientes. Melhora a energia. Voltando para a mitocôndria dentro da célula, em teoria, quando a gente come, a glicose vai lá para o final dela, que é dar energia para a gente, você produz uma média de 36 ATP, que é adenosina trifosfato. Quando você passa ali 18, 20, 25 anos, você não produz mais aqueles 36 ATPs. Ou seja, você produz menos energia. A creatina usada de forma correta, uma média de 3 a 5 gramas por dia, que é um scoop,
né? Que você pega, coloca numa água, mistura ela ali, tá? É importante uma creatina de qualidade, uma creatina pura, né? Uma creatina que você vai ter um benefício real por ela depois de 1 mês ou 1 mês e meio, que é o tempo que ela vai se assentar no teu organismo, de fato, você começa a ter mais força. Por quê? Porque a creatina vai aumentar o teu ATP. Tu tá produzindo uma média ali, em vez de 36, que era o ideal, você tá produzindo uns 20, 25. Obviamente que eu tô chutando esse número, tá? Eu só tô dizendo pra gente exemplificar. Não é bem assim mais fácil do número, tá? Mas, de fato, a tua produção de energia, quando a gente vai ficando mais velho, não é igual quando você era mais novo. Pega um menino. Eu tenho um menino de 2 anos, ele tá correndo lá em casa o dia todinho. Por quê? Porque ele produz ali os 36 ATP ou mais. E nós não. E aí a gente fala, nossa, mas eu tô ali, aquele cansaço, aquela fadiga. Começa a suplementar a creatina. Você pega mais peso, dá mais força. Mas que coisa é essa? É a creatina. Então é uma excelente suplementação pra gente usar. O mesmo sentido da coenzima, né? Coenzima Q10, exatamente. Ó, agora sim, o que é importante de uma suplementação? Né? As pessoas às vezes usam a suplementação, não sabem a dose, né? É importante a suplementação, perguntar ao pessoal da Farmafórmula, e aí, pessoal, como é que toma? Ele volta lá direto, bora lá, vai tomar assim, assim, assado. A coenzima Q10, por exemplo, é muito importante que você tome ela após refeições. Quando você toma ela de barriga vazia, os 50% dela é perdido nas fezes. Correto. E ela protege até o coração. Hoje a gente já tem umas coenzimas mais evoluídas, né? Que ela, no caso, a coenzima normal, ela é lipossolúvel, né? Exato. E que, no caso, precisa de uma alimentação. A gente já tem outras já que não precisam ser junto com a alimentação. Sim. No mesmo caso da creatina, a gente já tem outras creatinas que já se dizem 800 vezes mais biodisponível que essa creatina. No caso, essa aí realmente ela precisa ter que tomar um mês e meio para poder ter. Hoje existe já a creatina, já que com 1 semana você já consegue ter um resultado excelente, tão bom quanto essas aí. Tem resposta. Para tomar 60 dias. Você também comentou, doutor, uma coisa bem interessante. Muitas vezes é sono, você tá ali, não consegue dormir, e aí você acha, não, é insônia, ou eu tomei muito café, ou eu tomei uma coca, ou é um problema, ou é a conta, é isso. E muitas vezes a pessoa não consegue associar que essa falta de sono é a ansiedade. E existe muito isso. Agora eu queria saber se existe, não, é só uma insônia ou é a ansiedade? Como é que a pessoa vai saber diferenciar? Se é só realmente uma insônia rotineira ou chega a ser uma ansiedade? Exato. Eu já atendi uma paciente que ela não sabia o que era insônia. Ela tinha insônia, mas achava que não tinha, porque ela falava que ela não acordava à noite várias vezes, então ela não tinha insônia, mas só que ela ia dormir 2 da manhã, né? Obviamente que eu não vou entrar tanto em detalhe dos tipos de insônia, mas insônia é uma doença. Certo? Agora, já chega a ser uma doença que precisa ser o tratamento, né? A grande maioria, se não todos os transtornos psiquiátricos listados têm insônia como parte do diagnóstico. Então é algo muito importante. Aí eu vou devolver com uma pergunta, né? Eu tô com febre. A febre você acha que é a causa ou o problema? Você entendeu? Então assim, será que essa febre é causada por quê? É uma infecção de garganta, uma infecção de urina, é uma ferida que não está curada, né? Ela está lá e não está curada, ela está causando febre. Então a febre é um problema e a causa é a ferida. A reação do corpo, Exatamente. A insônia é um problema e a causa da insônia é a esclarecer. O que é? O indivíduo tem algum transtorno psiquiátrico? Ele tem um distúrbio orgânico do sono? Existe um exame muito bom chamado polissonografia. Às vezes o indivíduo ele ronca muito à noite, ele tem uma dificuldade do ar passar por aqui pela cavidade nasal, entrar no pulmão, ele tem que fazer esse exame. Às vezes a saturação do indivíduo à noite chega ali a 50%, 40%, de tão apertado que é a cavidade nasal. E aí os batimentos cardíacos, atividade eletroencefalográfica, né? Tudo altera. E aí o paciente está lá, passou anos, ele está acordando cansado, aquela fadiga, aquela indisposição. Ele ronca? Não. Mas e se for uma apneia obstrutiva do sono, que é mais silenciosa, e a família às vezes nem vê, dorme junto? Tem que investigar. É muito minucioso eu falar de insônia aqui, sem poder generalizar uma causa. Mas, obviamente, eu tenho que investigar essa causa. Qual é a causa? Será que é uma ansiedade? Será que é uma depressão? Será que é um paciente que tem uma insônia orgânica de fato? Tem que investigar.
Mas assim, essa insônia, a partir de quando ela já deve se preocupar? Por exemplo, não, durante a semana, 7 dias, uma vez na semana eu vou dormir, sei lá, 2 horas da manhã, meia-noite, mas no geral eu consigo dormir umas 10 horas. E desde quando você deve se preocupar? Quando ela vai se tornar um problema para você. Você falou muito bem, hoje eu fui dormir 2 horas da manhã, mas o que aconteceu? Você teve um dia mais estressante? Você acordou mais tarde? Você dormiu à tarde? Você ingeriu cafeína após as 16? Você fez um treino de atividade física intensa à noite? Por que você está dormindo tarde? Né? A gente pode falar... tem um podcast, está muito interessante. Ele foi gravado à noite, por exemplo. Foi ali até 11 horas da noite. Você ficou empolgado. Eu falei muitas coisas ali. Você fica mais ligado. Naturalmente, naquele dia, tu não vai dormir bem. Agora, na maior parte dos dias, durante uma semana, semanas, meses, tá acontecendo alguma coisa. Por que essa pessoa não tá dormindo? Você tem que observar na psiquiatria, nem tudo é doença. As pessoas acham, eu tô com depressão. O cara teve um luto recente, teve uma perda de um relacionamento, teve a perda de um emprego, uma perda financeira, né? Hoje se fala muito naquele jogo do tigrinho. As pessoas estão perdendo muito dinheiro, né? Verdade. Pensa tirando comigo, a vida, né? Tirando vidas. Além do dinheiro, o dinheiro é o menor problema. Agora pensa comigo, uma banca de aposta, você acha que ela foi feita para perder dinheiro pros outros? Nunca. Nunca. E as pessoas estão jogando achando que vão mudar de vida. E aí você começa a jogar ali, eu vou fazer eu ganhei aqui o meu 13º, vou juntar ali 3 salários, caiu aquele dinheirinho, eu vou começar a reformar minha casa. Rapaz, mas pensando bem, eu vou jogar no tigrinho aqui, se eu triplicar esse dinheiro, como é que vai fazer? Ele perde aquele dinheiro, pode abrir um quadro depressivo. Justamente. Mas ele teve insônia uma vez ou outra. Quanto tempo que ele tá assim? Isso permaneceu? Ele vai recuperar de alguma outra forma? É muito importante você triar isso aí, entendeu? Engraçado aí você comentando aí questão do sono, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, se eu tomar café a partir das 16 horas, já me atrapalha. Se, por exemplo, eu fazer atividade física à noite, me atrapalha. Por exemplo, se eu estiver viajando e eu rodar até as 10 horas, 9 horas, me atrapalha. Eu acho que por conta da adrenalina... Exatamente. Até filme, se eu for assistir algum filme à noite, tem vezes que me atrapalha. Sim. Por mais que seja cedo. Porque eu costumo deitar bem cedo. Até porque eu faço a minha prática de atividade física às 5 horas, 5:30 da manhã. Então eu costumo deitar umas 9 horas, eu vou dormir umas 10 horas. Então o meu sono é esse. Então eu costumo ter essa qualidade no meu sono e no outro dia fico tranquilo e zerado. Mas agora, se eu sair um pouquinho dessa rotina, acontecer isso, aí eu vou dormir, aí no outro dia você já acorda um pouco estressado, um pouco com ansiedade, a flor da pele já fica diferente. E eu queria ver também, doutor, com você, a questão do cortisol. A gente fala muito no cortisol, a melatonina melhora o cortisol é o hormônio do sono, né? Dizem que é um hormônio do sono. O cortisol, onde é que o cortisol entra quando se fala da ansiedade? Ou se ele afeta a ansiedade, ou atrapalha, ou tem a ver com sono realmente? Tem sim. Tem, né? A melatonina, por exemplo, é um hormônio que é produzido naturalmente ali, você vai pegar a glândula pineal ali à noite, né? Vou dar um exemplo mais legal, vamos lá. Antigamente, o homem das cavernas, né? Começava a escurecer, o que ele fazia? Ele entrava para dentro de uma caverna. Mas por que ele entrava para dentro de uma caverna? Porque lá é escuro, lá é frio e lá não tem barulho. Logo ele adormecia, ele queria correr do dente de sabre, certo? Então ele ficava num lugar escuro, frio e sem barulho. Naquele momento o organismo dele, que estava ali numa adrenalina danada, o cortisol mais alterado, estava com cortisol alto ali fora, ele entrou para dentro da caverna. Ele tá seguro, o bicho não vai entrar lá para comer ele, vai começar a reduzir o cortisol, a insulina vai acabar, vai começar a diminuir a insulina. Ele não comeu, ele foi comer bem antes dele entrar na caverna, o organismo dele não vai trabalhar à noite, então ele vai descansar. O cérebro, ele quer dormir, a glândula pineal vai começar a produzir a melatonina, por volta ali de 22, 21 horas, só que quando começa a anoitecer, já começa aquela produção bem discreta de melatonina e ela vai subindo. O pico dela vai ser lá para as 21 ou 22 horas. Que horário você falou que dorme agora há pouco? 21 a 21h30. É o horário que as pessoas dormem. Porque antigamente
O nosso DNA tá cravado, essa memória. Nós somos seres humanos. A gente aprendeu isso desde das épocas antigas, né? A noite foi feita para dormir. O que a gente tá fazendo à noite? Luz branca, né? Tem toda uma ciência por trás, né? Só pra você ter uma ideia, quando você pega um celular ali 10 horas da noite e ele joga uma luz aqui dentro do teu olho, vai lá pro teu cérebro, né? Lá na região occipital, existe uma coisinha legal chamada núcleo supraquiasmático. Tem um comprimento de onda de 480 nanômetros. Esse comprimento de onda faz com que a tua glândula pineal suprima a produção de melatonina. Aí você vai começar a produzir um pouco de cortisol, um pouco de adrenalina. Aumenta ligeiramente a tua frequência cardíaca e pressão arterial. Por quê? Porque o cérebro está entendendo que tu quer ficar acordado. Tá jogando luz? Opa, ele quer acordar. Olha interessante essa questão tão interessante essa questão do sono. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para todos. Existe uma coisa chamada higiene do sono. Se você pesquisar lá na internet, tá lá, higiene do sono. Muitas pessoas que não fazem higiene do sono, que já são acostumadas, estudantes, né? Faculdades, às vezes a gente tem uma rotina puxada, né? E quer dormir tarde, ou precisa dormir tarde, porque amanhã cedo tem prova, tem trabalho. A gente tem que fazer essa higiene do sono. E às vezes você passa anos assim. Então você pode lançar mão ali de uma melatonina, numa dose baixa prescrita pelo médico, né? Hoje se vende em farmácias, todas as farmácias têm melatonina. Você encontra ele numa dose de 0,21 microgramas, isso, gota ou comprimido ou bala, e ajuda as pessoas a auxiliar o sono. O magnésio, treonato é muito bom também para você ter uma melhora da tua qualidade do sono, né? E várias outras alternativas que você pode fazer além dessa higiene do sono. Doutor, agora a gente tem que deixar claro até aqui para que a ansiedade ela existe em todo mundo, né? Sim. Só que todo mundo tem um pouco de ansiedade, mas aí tem que notar quando que essa ansiedade já não é saudável, né? Porque uma ansiedade, eu vou comprar, tô precisando comprar uma roupa e tal, criança mesmo, né? Existe muito, eu vou pro parquinho, eu vou no açaí, existe essa ansiedade. Mas aí desde quando, principalmente, não sei se você atende essa área infantil, né? Quando que você percebe que isso deixou de ser a ansiedade comum para não ser mais uma ansiedade que deve ser procurar um tratamento? Fisiológica, né? Fisiológica. Bem resumidamente te respondendo, na nossa área, tudo que dá prejuízo para o indivíduo pode ser doença, né? Então, o que é fisiológico e o que é doença? É o que dá prejuízo. Qual que é o prejuízo? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo dormir à noite. Isso está persistindo, né? Algo que está me dando prejuízo. Mas doutor, eu tenho ansiedade. Uma paciente uma vez me falou assim, TDAH, por exemplo. Eu tenho TDAH, doutor. Eu acho que tem, eu pesquisei na internet, tem. Na faculdade, minhas notas eram as melhores. Eu na faculdade, sim. Tá. Você ainda fez faculdade? Você tirava nota boa na faculdade? Tem que ter prejuízo para a pessoa ter uma doença. Obviamente que tem doenças com graus, né? Com graus bem mais baixos. Obviamente, tem pessoas que seguram, que conseguem, que tem uma rotina saudável, né? Mas mesmo com aquela rotina saudável, a doença ela vai segurando até o momento que você precisa de um tratamento. Entendeu? Então, resumindo, é o prejuízo. Aquela criança, por exemplo, do TDAH, né? Que é muito comum a criança com TDAH não aprender a ler, não aprender a escrever, né? Não ficar parada em sala de aula, quieta, tem que sair toda hora, tem que estar levantando, né? A pessoa que tem ansiedade, ela não para, às vezes, parada também em uma cadeira, numa palestra por muito tempo, ela fica ali ansiosa, checando toda hora o celular, né? Inclusive tem uma doença chamada nomofobia, que é um transtorno psiquiátrico, que a pessoa fica com medo de não ver o celular. ela fica com medo de perder o celular, de estar num lugar que não tem internet, então, meu Deus, e o celular, será que alguém vai falar comigo? Aí que se torna um transtorno de ansiedade. Todo dia aparece uma nova, hein? Essa aí eu não sabia. É nomofobia. Nanofobia? Nomo de celular. Essa é nova. E ainda mais nesse mundo que a gente tá hoje com o celular, eu acho que, assim, é muito complicado. A gente vê hoje, principalmente, claro que tem pessoas aí que realmente precisa, né? Mas a gente vê hoje até internet no carro, né? E, por exemplo, muitas pessoas já vieram me oferecer. E, rapaz, eu tô querendo me livrar um pouco disso aí, o tempo que eu tô viajando, eu acho bom que eu boto ali e eu nem olho mais o celular, eu fico ouvindo uma música, eu fico ouvindo uma rádio. E aí quando você já chega e já coloca aquilo no celular, eu acho que assim, não sei, pode ser que ajude muitas pessoas, né?
Claro que muitas pessoas trabalham, depende. Mas aí cada dia você tá se dependendo, ficando mais dependente do celular. Mas é o limite, Edivaldo. Assim, a diferença do veneno pro remédio é a dose. Né? Justamente. A internet é boa ou ruim? Por exemplo, ano passado eu fui pescar lá no Amazonas, eu adoro pescaria. E a gente tava num lugar longe, que você não tem noção. Longe. E de repente, várias dragas ali puxando ouro, né? A Starlinkzinha em cima, o pessoal conectado com a família. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Você tem uma internet ali. Eu tô no carro aqui, tem uma Starlink no carro ali, né? E aí, é bom ou ruim? É limite. É o limite. O limite. Você tem que saber dosar, né? Tudo que é lícito, mas nem tudo me convém, né? As pessoas às vezes querem... Eu quero fazer exercício físico. Tá, mas e demais? É bom ou ruim? Entendeu? Tudo tem uma questão de limite, né? E hoje as pessoas não estão sabendo o limite. Por exemplo, a internet. Eu vi um estudo recente que o brasileiro ele passa 3 horas por dia na rede social. Instagram, TikTok e Facebook são as mais comuns, né? 3 horas por dia. Imagina, Edivaldo, 3 horas ali na... Você já viu aquelas pessoas que chegam em casa e faz aquele exercício de rolagem? Rolagem de rede social, fica ali rolando. O dedinho, né? O dedinho. Quando você vê que não passou 1, 2, 3 horas, você tá vendo conteúdo aleatório. Verdade. E você não quer parar pra pegar um livro e a pessoa, eu tô com insônia, vai pro TikTok. Ele é feito pra te deixar conectado nele. Justamente. É complexo. Doutor, agora pra gente encerrar, o que você daria de conselho para quem está nos assistindo, resumindo, para ter uma vida plena e mais saudável, mentalmente, espiritualmente, resumindo o nosso podcast? Ótimo. Para você que está me assistindo aí, eu sou o Dr. Ricardo, eu sou médico, eu moro em Balsas, né? Sou pai do Ravi, marido da Rafaela, tá? E eu venho aqui dar um recado muito importante sobre saúde mental. Saúde mental é um tabu a ser quebrado hoje no nosso país e no mundo, né? As pessoas acham que médico que lida com saúde mental, com CAPS, com psiquiatria, são médicos de loucos, né? Isso não existe. São pessoas comuns como você. E a minha dica para você é: não importa a sua religião, tá? Se espiritualize mais, certo? Não importa o seu credo, a sua raça, a sua cor. A espiritualidade faz parte de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento físico, tá? Se espiritualizar mais vai melhorar a sua qualidade de vida, tá? Durma melhor, tenha bons relacionamentos interpessoais, evite pessoas tóxicas ao seu redor, pessoas que não vão te agregar nada, né? Às vezes você tem amizades que, eu quero te contar uma fofoca, tira isso da sua vida, né? Leia mais, estude mais, tá? Pratique exercícios físicos, né? Com uma frequência mínima de 2 vezes por semana, tá? Pode ser qualquer coisa, uma caminhada, uma bicicleta, uma corrida, uma academia, o que você puder fazer, zumba, pilates, tá? E se você estiver sofrendo por algum problema de saúde mental, se você toma ou já tomou remédio ou conhece alguém que toma, procure ajuda psiquiátrica. Hoje tem a internet, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tá? Tem o YouTube. Hoje vocês têm ferramentas na mão como o celular, que eles podem ser muito úteis na sua prática. Coloca lá Dr. Ricardo Henrique.psiquiatria. Você vai me encontrar lá, manda um chat, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, tá? Eu vou poder te orientar da melhor forma possível para poder te ajudar, tá bom? Pessoal, esse foi nosso 12º episódio. Você acompanhou aqui nosso podcast comigo, Edivaldo Leda, e Dr. Ricardo Henrique. Ele acabou de deixar seu Instagram, o local de atendimento, com certeza lá tem, né, doutor? Sim, você entende meu Instagram. Com certeza lá tem. E aí, você achou interessante? Isso fez sentido para você? A gente fez muito insight, muita conversa, muito assunto interessante que eu acredito que você precisa saber, seu vizinho precisa saber. Então, encaminha já para aquele seu amigo e não perca o próximo episódio. Até o próximo.